No decorrer da nossa existência, diante dos altos e baixos que a vida nos proporciona, algumas pessoas não suportam as dores e adversidades. Acabam desenvolvendo algum problema de ordem emocional, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Na maioria dos casos, pessoas buscam uma forma de amenizar a sua dor nas drogas ou bebidas. Como será o mundo de um alcoólatra? Quais as sensações que eles sentem? Será que a bebedeira ou o alcoolismo é capaz de amenizar a sua dor? Você ficará sabendo agora no podcast Acontece. O tema do nosso podcast desta semana é sobre alcoolismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 10% das mortes são causadas pelo uso do álcool. O alcoolismo pode começar na adolescência e se estender até a vida adulta. Mas estas pessoas podem achar soluções em ONGs especializadas. Falamos com pessoas em tratamento no Alcoólicos Anônimos. Hoje eu posso dizer que é basicamente a forma mais eficiente que eu tenho na minha vida para viver com algo que se chama qualidade e uma direção para ter um modo saudável de colocar as coisas da maneira que eu deixei há muito tempo atrás, pensando que era a forma adequada e depois de todo o trajeto que eu percorri, o AA foi a porta de salvação para que eu pudesse ver realmente a vida como ela é. Ou seja, é a minha forma mais saudável de poder compartilhar com as pessoas. Eu comecei com a minha vida bebendo muito, antes de chegar em Alcoólicos Anônimos. Eu cheguei aqui graças a uma outra pessoa que me trouxe, que percebeu que eu tinha problemas com o álcool. Eu já estava separado. E essa pessoa me trouxe aqui. Eu mal conhecia o que era Alcoólicos Anônimos. A minha vida era um verdadeiro inferno, porque eu bebia, brigava com a mulher, brigava com os filhos, brigava no trabalho. Aí, quando eu conheci Alcoólicos Anônimos, eu encontrei um monte de pessoas com a mesma doença que eu tinha, do alcoolismo. E gradativamente, ao chegar aqui, eu percebi a minha dificuldade e os problemas que eu tinha com o álcool. Então, começaram a escutar os depoimentos e eu comecei a prestar atenção dentro de Alcoólicos Anônimos o que era alcoolismo. Eu comecei o álcool muito cedo. Eu tinha apenas 13 anos e no meu caso, eu sou um alcoólatra cruzado. Eu também fiz uso de outras drogas. E até então eu não percebia que eu era um alcoólatra, eu não escutava ninguém, eu não queria saber de nada. Ou seja, eu era um adolescente daqueles que eu sei tudo, ninguém precisa me falar nada e não quero ouvir nada de ninguém. E aos 17 para os 18 anos, ao perder o meu grande sonho na vida, que foi uma carreira de jogador de futebol, que era coisa que eu sonhava desde criança, eu parei com o álcool e com as drogas. Mas com uma autoestima muito baixa, foi desenvolvendo. Na hora que eu cheguei na adolescência, com 8 anos, já tinha algumas frustrações internas e eu ingeri o primeiro gole, porque rolava álcool, A questão do álcool estar na sociedade, estar dentro da casa da gente, não é uma coisa anormal no Brasil, Tem algumas famílias religiosas, algumas famílias até mesmo que tem alguma ideologia que não tem, mas a grande maioria tem. Eu via meu pai e minha mãe beber, meus tios, e eu sabia que tinha uma garrafa de vinho ali embaixo. E eu via o meu pai beber ela para dormir, e eu fui lá beber porque eu não conseguia dormir,
Depois disso se passaram mais alguns anos, coloquei um açúcar na hora, tal, bebi, né? E depois de alguns anos eu fui, consumi de novo, aos 14, só que eu tenho uma predisposição um pouco diferente. Eu passava muito mal com o consumo só de álcool, e eu sou um alcoólatra cruzado em recuperação, né? Eu também consumi drogas, né? Cada gole tomado é a perda de uma etapa, de uma fase que infelizmente não se repete. Segundo a OMS, a maioria das mortes por álcool afeta muito mais o sexo masculino do que o feminino. Por ano, são consumidos mais de 6,2 litros de álcool, e os efeitos desta bebida trazem ao ser humano consequências internas que ultrapassam os limites físicos e psicológicos desse consumidor. Vamos saber o que acha a psicóloga Sandra Maia. Eu acho que depende de cada pessoa, mas não necessariamente só da pessoa, né? Se isso depende de nós só, né? Eu acho que depende de nós. Em tese, se a gente não estiver disposto a se livrar disso, não vai se livrar, né? Mas eu acho que em muitos casos, quer dizer, quando a dependência é uma dependência que já atingiu um estágio aí, vamos dizer, de um comprometimento considerável, eu acho que usualmente se busca ajuda, né? Porque se livrar da dependência passa por qual caminho? Passa pelo caminho de você poder preencher o seu mundo interno com outras coisas, sem ser aquele sujeito, aquele objeto, aquele animal que seja, né? A gente vê pessoas entrarem em depressão profunda quando perdem um animal de estimação. Quer dizer, é claro que deve-se ficar triste, né? Agora, entrar numa depressão patológica é diferente, né? Quer dizer, então isso acontece quando? Quando aquele animalzinho, por exemplo, era a única fonte de prazer que eu tinha, né? Quer dizer, então, o poder se livrar um pouco da dependência amorosa em relação a qualquer objeto amado, eu acho que passa por um caminho que é de preencher o mundo interno com outras fontes de satisfação, né? E isso nem sempre é um processo que a pessoa consegue fazer sozinha. O único causador da minha própria situação fui eu. Então eu não posso transferir para ninguém aquilo que ninguém fez. As pessoas quiseram me ajudar para evitar de acontecer o que aconteceu, só que chegou um determinado momento que as pessoas viram que não estava conseguindo o resultado que podia e estava criando problema para as pessoas. Então, a partir daí, cada um foi cuidando da sua vida e agora você arque com as consequências do que você está fazendo. E foi o que realmente eu tive que pagar o preço. E não é fácil. Mas, felizmente, o AA me restaurou a condição de hoje ter essa facilidade de ver as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse. O abuso excessivo do álcool pode causar uma doença chamada cirrose. Como o fígado é responsável pela metabolização desta substância, quando exposto a doses excessivas de álcool, sofrem danos em seus tecidos vitais que comprometem seu funcionamento. Infelizmente, este é um processo patológico irreversível. Danos psicológicos morais, e o alcoolismo pode causar muito mais do que isso. Outras dependências, até amorosas, por exemplo, pode ser um motivo para que uma pessoa venha consumir álcool excessivamente. A sociedade rotula o bebum como um sem vergonha, como um mau caráter, não tem amor próprio. E na realidade não é isso. E a mídia, por muitos fatores, ela tem uma condição até de certa forma que dentro da proposta dela, ela faz com que a maioria que pode beber se beneficie do uso da bebida. E uma das coisas que o AA tem como premissa é não fazer apologia contra a bebida e nem contra quem beba. Nós temos as nossas tradições que basicamente não entram em polêmica com qualquer assunto relevante ao que a sociedade faz lá fora. O nosso propósito único e exclusivo é ajudar aquele que precisa e quer ser ajudado, que a bebida tenha atingido a sua
não só convivência, como a sua sobrevivência. Então a mídia, ela atua em cima de 86% da população que não tem problema com a bebida, são os bebedores sociais. Os outros é que têm necessidade de se autoavaliar. Nós não apontamos ninguém, você é ou não necessariamente portador de uma dependência do uso de bebida alcoólica. Ele mesmo é que tem que se identificar. O que a gente procura fazer é oferecer o espaço para que dentro daquilo que é o nosso objetivo, ou seja, a reunião, ele vá se adequando de acordo com o que ele precisa para ele sair daquela confusão que ele mesmo criou e que ele não sabe como aquilo chegou no ponto que chegou. Você acredita que tem muitas pessoas que estão cumprindo pena na penitenciária que matou a família e não lembra? Porque é uma doença de característica que entra a falta de senso crítico. Aquilo que se chama limite é totalmente apagado. Entra num processo de, como se fosse anestesia, hipnose, não lembra do que fez. E para provar que aquilo é verdade é difícil. Precisa uma avaliação muito minuciosa, que aí entra a área da saúde, que nós não temos nenhum tipo de capacidade para fazer isso. Nós apenas somos porta-voz da experiência de cada um que viveu o problema na prática. Agora, a nível de teoria e de conhecimento científico, nós não temos nenhum cabedal para discutir sobre isso. Nós não vamos entrar num campo que a gente desconhece. Nós somos leigos, nós entramos com a prática. E a ciência entra com o estudo. Então, juntando as duas coisas, se chega a algo que determina que existe não a cura, mas existe a possibilidade de ter uma vida saudável sem o uso da bebida. E o que mais, a nível geral, tem funcionado, eu falo por minha experiência própria, é a programação de Alcoólicos Anônimos. Eu agradeço todo dia que eu chego dentro de Alcoólicos Anônimos. A minha vida mudou para melhor. Eu tive que pedir ajuda para parar de beber. Eu pedi muitas vezes para Deus que eu não queria mais beber. Eu não sabia que existia um lugar como Alcoólicos Anônimos. Aí eu vim aprender, quando eu cheguei aqui eu aprendi, e aprendo todos os dias, que graças a isso eu não preciso mais voltar a beber. Graças à programação de Alcoólicos Anônimos. A minha vida antes era um inferno. Hoje, em Alcoólicos Anônimos, eu garanto, hoje ela é um paraíso. A gente não conta tempo, a gente conta sempre só por hoje, porque é uma programação de 24 horas. Eu tenho, pelo meu tempo de sobriedade, estou com 14 anos. Né? Vou para 15 anos de sobriedade, mas usando a programação, sempre que é só por hoje. Eu não sei o dia de amanhã como é que vai ser, mas a minha programação ela é só por hoje. Não é mais do que isso. E eu comecei a perceber que eu era diferente daquele amigo que bebia e ia embora para casa dele, que fumava um baseado e ia embora para casa dele. Eu não parava. E os caras conquistando carro, conquistando faculdade, casando e eu nada. E aí veio o conflito interno, que é a grande mudança. Eles descobriram, eu pedi ajuda, levou nos profissionais da área. Foi bom, foi o começo, só que infelizmente eles não me ensinaram o que o AA me ensinou. O dia a dia, o que faz, o que deixa de fazer, né? Questão, tomei remédio. Uma vez eu caí numa questão psiquiátrica, é legal falar. Ele me deu um remédio e falou, você vai parar de fumar tal. E eu não associava tudo isso ainda ao álcool. O álcool ele é tão grandioso, tão grandioso por ele ser liberado e ser aceito, que eu associava às drogas. Hoje em dia, com a ACO puxando toda essa história que eu te falei, eu vi que o começo é o álcool. O que me tira a proteção é o álcool. Entendeu? Ele me deu um remédio para eu parar de usar droga. Claro que eu parava, eu tomava o remédio e ficava 2 dias louco. Não é o problema o remédio. Eu usei o remédio como droga, é a minha cabeça. Né? E aí comecei a usar o remédio, álcool e droga.
Falei, para, né, vou gastar bem menos. Então não é a droga em si, é como eu uso a droga. Não é o álcool, como eu uso o álcool. Graças a Deus eu caí nessa grande irmandade. Eles falaram, evite, né, primeiro gole, evite a primeira isso. Se você não evitar o primeiro gole, você não vai conseguir ficar sem as drogas. Eles sabiam, né, com a experiência, com a vivência, que tinha que ser dessa forma. E foi galgando, consegui cargos, consegui bens, só que o que eu mais consegui foi o respeito dentro da minha casa, o respeito de mim mesmo, olhar no espelho, fazer uma barba, tomar um banho, conseguir entrar num lugar e conversar. Tudo que então eu reconstruí. Para mim foi fácil, o difícil foi ficar na sala com 22 anos, ter que abrir mão de balada, né, ter que abrir mão por um tempo de relacionamentos, ter deixado aqueles amigos, só que eram amigos de uso. E aqui eles vão ensinando, isso aqui é amigo de uso, meu. Balada, agora não dá, vai depois. Hoje em dia eu vou em qualquer lugar. Claro que eu não convém para mim, eu não quero ir em determinados lugares, que hoje os valores são outros. Então eu reconstruí a minha vida. Só que abrindo é igual uma pessoa que faz faculdade. Ele vai ter que ficar ali de serão estudando para amanhã ele ter prova para ele se formar. E eu queria ficar, eu não podia ir porque eu não queria usar. Eu queria beber e aí fui almejando tudo o que eu queria, ainda pretendo não sair daqui. Para quem procura ajuda, uma das opções são os alcoólicos anônimos. Geralmente, as reuniões acontecem em horários flexíveis e lá os alcoólatras podem dividir suas experiências e conscientizarem que estão doentes e podem se curar a tempo. O que acontece nas reuniões é que um alcoólico recuperado pelo programa dos 12 Passos relata os seus problemas com a bebida, descreve sua sobriedade e descreve o que aconteceu. Graças aos Alcoólicos Anônimos eu tenho conquistado trabalho, tenho conquistado um lar, uma família, porque minha família me tratava como bêbado, aí descobriram que eu tinha uma doença, me tratam melhor, me tratam de uma maneira sabendo que eu preciso estar dentro de uma sala diariamente e que com isso eu consigo também conquistar o respeito da minha família. Essa é a parte mais importante para mim, né? Conquistar o respeito da família e da sociedade. Então isso faz com que a minha doença esteja, vamos dizer assim, parada temporariamente enquanto eu estiver dentro de uma sala de Alcoólicos Anônimos, né? Seguindo toda a programação, seguindo os depoimentos dos outros companheiros, o que os outros companheiros aqui me ensinam, como é que eu devo fazer para não voltar a beber. Então, a minha vida hoje, dentro de Alcoólicos Anônimos, é uma vida saudável. Eu posso planejar a minha vida para o futuro, estando dentro de Alcoólicos Anônimos. Né? Eu agradeço cada vez que eu chego dentro de Alcoólicos Anônimos, encontro algum companheiro, encontro um abraço, um carinho, coisa que dentro do bar eu não consigo nada disso. Eu não sabia que eu tinha uma doença, ou seja, eu parei de fazer o uso do álcool e das drogas por causa que eu tomei um susto, eu tive uma grande perda. 12 anos após, depois de tirar muito barato, quando alguém falava que eu tinha uma doença, eu tive a recaída. Eu voltei para o álcool e para as drogas. Tanto de chegar a um ponto de perder amigos, família, emprego, ou seja, tudo que eu tinha na vida. E eu até consegui segurar, né? Como eu bebia, de 6 em 6 meses, só que eu era um bebedor problema. Eu bebia, caía, brigava, bagunçava e tal, dava algum problema, apagava, acordava no outro dia, era carregado. Então eu não bebia direto porque eu tinha esse problema. Mas não dá, né?
um dos meus melhores amigos, né, começou a consumir drogas, me distanciei um pouco dele, já trabalhava com o público, né, fui vendedor desde os meus 16 anos e não segurei, né, questão psicológica não segurou a pressão, né, o grande problema é esse, não segurar a pressão, né. E eu fui de novo buscar igual eu busquei lá atrás, para resolver um problema pessoal meu e para ser aceito por um grupo, né? Mas eu não comecei a fumar querendo ser um nóia, usar uma droga querendo ser um nóia, fumar maconha querendo fumar uma pedra. Eu comecei a tomar um vinho querendo tomar pinga. Ninguém começa dessa forma. Você começa para ser aceito, para entrar num barato, para ser legal, curtir, mas não, né? Em poucas semanas eu já estava sabendo os pontos de droga, passou o medo de entrar em determinados lugares, e aí foi, né? Com o trabalho eu usava a droga, eu achava, se eu estava feliz eu usava, se eu estava triste eu usava, se eu estava nervoso eu usava. Nosso podcast Acontece fica por aqui. Agradeço aos depoimentos das pessoas que estão em recuperação no Alcoólicos Anônimos, que se dispôs a dar seu depoimento. Se você gostou desta matéria, compartilhe em suas redes sociais. Se hoje foi um dia difícil, não desanime, pois a batalha contra o alcoolismo realmente não é fácil. Pense que se vencer o dia de hoje, amanhã a luta será mais fácil. Toda semana, um novo episódio, com um tema que seja relevante para o seu dia a dia, para a sua semana, para você. Até o nosso próximo episódio do podcast e videocast Acontece, a sua revista eletrônica.